Graça e paz, excelente dia, excelente domingo a vocês que vão acompanhar mais essa mensagem do programa Esperança Bíblica de 28/6/2020. De verdade, eu espero que você esteja bem aí na sua casa, esteja com saúde, esteja seguro. Nós estamos no inverno e tudo isso vai passar, em nome do Senhor Jesus. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento, amém? Se você puder, curve a sua cabeça aí onde você estiver. Se você estiver aí deitadinho ainda, não importa, vamos falar com Deus, amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por esse domingo, que é considerado o dia do Senhor. Domingo é o dia que o Senhor ressuscitou e com a sua ressurreição trouxe vida para todos nós, para todos aqueles que creem no seu grandioso nome. Meu Deus, eu te peço nesse momento que o Senhor, ó Pai, esteja abençoando cada pessoa, cada lar, Senhor, que vai acompanhar essa live, esse vídeo. Que o Senhor esteja, Pai, chegando, Senhor, em cada casa com a Tua paz. Ó Deus, quero orar por aqueles que estão enfermos, que estão nos leitos de hospitais, acometidos de enfermidade, Senhor. Que o Senhor esteja levantando, Pai, na força do Teu poder. Só o Senhor pode. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é quem utiliza as mãos dos enfermeiros, dos médicos, dos profissionais da área da saúde. E eu também, Senhor, quero orar por essas pessoas, esses heróis, os verdadeiros heróis que nós temos, ó Pai, visto, entregando suas próprias vidas, ó Deus, em favor, ó Pai, da cura de muitos. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, Pai. Meu Deus, oro pelas famílias daqueles que estão enlutados, Senhor. Me compadeço daqueles que perderam, Pai, seus entes queridos, seja pelo Covid ou qualquer outra enfermidade, Senhor. Oh, meu Deus, que o Senhor console e conforte o coração, Pai. Também, Deus, temos orado por aqueles que estão ainda desempregados, Senhor, que o Senhor esteja os abençoando e abrindo uma porta de emprego, ó Pai, digna, Senhor, de um trabalhador, de alguém que se esforça, meu Deus. Meu Deus, também quero orar por aqueles que dirigem, ó Deus, nossas cidades, Pai, nossos estados e o nosso país, Senhor. Dá orientação necessária, Senhor, para esses homens. E eu oro para que haja, Senhor, um período de paz no Brasil. Um período de paz para que cheguemos, ó Pai, a um bom ponto, Senhor, e possamos ajudar as pessoas, ó Deus, a se recuperar, a serem curadas, e que, ó Deus, nós não venhamos a perder mais vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Por último, Pai, eu peço que o Senhor use a minha vida como instrumento, ó Pai, nas Tuas mãos para transmitir as Tuas verdades. E do outro lado, Pai, aqueles que vão me ouvir agora possam ser abençoados por essa mensagem, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o título da mensagem de hoje: sem Deus, nós nada somos. Sem Deus, nós nada somos. Eu convido você a abrir a palavra de Deus lá em 2 Reis, capítulo 20. Segundo livro de Reis, capítulo 20. E no capítulo 20 nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Eu vou repetir para você. Segundo livro de Reis,
capítulo 20, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Amém? Vamos à leitura da palavra de Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor Deus, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias mais 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e puseram-na sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isto por parte do Senhor, o sinal que cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça antes que retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Olha que mensagem, apenas de nós lermos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela já fala ao nosso coração. E, meus queridos, quem foi Ezequias? Quem foi Ezequias? Segundo a palavra de Deus, Ezequias foi filho de Acás, rei de Judá. Seu pai foi um rei idólatra e um mau administrador de Judá. Ezequias também, na sequência, foi igualmente rei de Judá. Mas, segundo a palavra de Deus, um rei que governou Judá segundo as vontades de Deus. Ezequias tinha 25 anos. Ele tinha 25 anos quando iniciou o seu reinado de 29 anos em Jerusalém. Ele fez reformas importantes no seu reinado, tanto políticas como religiosas. Ele governou segundo a vontade de Deus, como eu disse para vocês. Mas como para todo homem e mulher, chegou a sua hora e ele se entristeceu. Veja, um homem grandioso, um homem que consertou, coisas que seu pai havia feito, reparou uma série de erros que seu pai, durante o seu reinado, fez e decidiu reinar segundo a vontade de Deus. Que maravilha! Mas veja, mesmo sendo rei sobre Judá, mesmo tendo realizado grandes feitos, a Bíblia registra, e nós ainda vamos ler, ele fez um aqueduto, ele fez uma transposição de rios, inclusive é tema dessa semana, não é verdade? A transposição do Rio São Francisco, e esse homem também fez um aqueduto para levar água de um ponto até outro,
Olha quantas obras, quantos feitos gloriosos esse homem também realizou. Só que para ele, sendo rei, sendo poderoso, também chegou a hora. Veja que esse momento, da nossa partida não escolhe se nós temos títulos ou não. Simplesmente nos chega a hora. E aí, como é que nós estaremos diante de Deus? Como que nós nos comportaremos quando recebermos a notícia? Porque ela vem. Ezequias aqui recebeu a notícia de que deveria arrumar as suas coisas, porque a sua hora já estava chegando. Veja, nós precisamos nos preparar também para esse dia. Como nós estaremos? Esse personagem nos ensina, eu escrevi aqui, como nós somos frágeis, mesmo sendo poderosos ou não, tendo títulos ou não. Esse personagem bíblico nos ensina e nos mostra a nossa fragilidade. Como nós passamos, a vida é fugaz e nós devemos refletir sobre esse pequeno tempo que nós temos aqui de passagem na terra e de como nós vivemos aqui, as nossas ações. Nós devemos refletir que a fase de idoso nos chegará, inclusive de como nós tratamos os nossos idosos, apesar de não ser o eixo da nossa mensagem de hoje. Porque o título da mensagem é: sem Deus nós nada somos. Vamos aqui, versículo a versículo, como eu sempre tenho dito, à luz das Escrituras, tirar ensinamentos grandiosos para a nossa vida. E eu espero que você fique comigo até o final aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? O versículo 1 diz o seguinte: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veja que a enfermidade era gravíssima. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que nós tiramos daqui a sentença, ela vem. Aqui a sentença veio através do profeta Isaías. Nos dias de hoje, quem às vezes nos informa a sentença são os médicos. A doença vem e coloca a sentença. Vem o profeta, como eu disse, vem o médico e nos entrega a derradeira notícia. E como nós nos sentimos, aqui a Bíblia registra que esse homem se entristeceu muito. E o que nós tiramos daqui, quando essa sentença vem, nos mostra que é necessário, que para viver e morrer as coisas precisam estar em ordem. Para viver e até para morrer, as coisas precisam estar em ordem. Porque ele diz o seguinte aqui, põe em ordem a tua casa. Ou seja, não parta com pendências. Nós vamos falar de vida também. Não viva com pendências, porque é peso. É peso para a sua vida. Viver com pendência. Coloque em ordem as pendências da sua vida. Porque não importa se são 5, 10, 30 anos, 50 anos. Da mesma forma que a notícia chegou para Ezequias, o rei de Judá, um dia nós também seremos chamados por Deus. E como nós estaremos nesse dia? Estaremos em paz, estaremos plenos, estaremos felizes. Quando chegar esse momento, nós vamos poder dizer que cumprimos os propósitos os quais Deus colocou em nossas mãos, como nós cuidamos da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos idosos, dos nossos negócios e da nossa própria vida.
como nós estaremos nesse dia e, sobretudo, como nós estaremos espiritualmente para sermos recolhidos pelo próprio Deus. Será que naquele grande dia nós vamos poder dizer que já tivemos um encontro genuíno com Cristo e a sua palavra? Será? Será que o nosso coração naquele momento estará cheio da presença de Deus? Cheio da presença de Deus? Eu me lembro de um vídeo, de uma mensagem que eu vi, sobre as semanas finais do Billy Graham e o filho dele, o Franklin, dizendo, que o pai dele só falava de Deus, só falava do céu, só falava do céu. A visão que aquele homem tinha nas suas últimas semanas era a visão do céu. Será que nós teremos a visão do céu? Será que naquele dia nós teremos a visão do próprio Cristo e o nosso coração cheio, as pessoas até tristes ao nosso redor, mas nós plenos de alegria porque já podemos contemplar o céu, muito mais maravilhados com as coisas celestiais do que estas que ficam, que terminam, que enferrujam, que são corroídas, corrompidas e se extinguem. Será? Vamos para o versículo 2, que diz o seguinte, o 2 e o 3. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Que nós tiramos daqui o quebrantamento e a oração. A maneira de nós movermos o coração de Deus, não se engane, é através de quebrantamento e oração. O salmista fala, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Se você se quebrantar, se você orar a Deus, você vai mover o coração de Deus. Estando a sua oração alinhada aos propósitos soberanos, aos propósitos de Deus, tenha certeza que Ele ouvirá. Porque aqui a Bíblia registra que Deus ouviu a oração de Ezequias. Então, do versículo 2 e 3, nós tiramos o quebrantamento e oração. Outra coisa importante, quando nós estivermos enfermos, quando nós estivermos passando por dificuldades, a Bíblia nos ensina, através do versículo 2 e 3, na presença de quem nós devemos nos quebrantar e quebrar e romper com as algemas do orgulho. Sabe por quê? Porque esse mesmo livro aqui de 2 Reis, ele fala do orgulho, que o defeito que Ezequias teve foi o orgulho. Um homem que governou segundo a vontade de Deus, que teve inúmeras realizações, mas ao ter êxito nas suas realizações, ele exaltou a si mesmo, ele teve orgulho, e foi necessário quebrantar-se, reconhecer e orar a Deus, reconhecendo a sua humanidade, reconhecendo a sua fragilidade. Sabe por quê? Porque o momento dele chegou. A notícia chegou de que ele partiria. E aí ele percebeu, ele voltou em si e percebeu que, dada a sua fragilidade, era necessário reconhecer a grandeza de Deus. Será que Deus não está falando comigo nessa manhã? Será que Deus não está falando com você? Vamos adiante aqui. Versículo 4 diz o seguinte: antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo:
volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Que nós tiramos daqui? Nós tiramos que o Supremo Médico ouve. Olha, versículo 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Deus ouve. O Supremo Médico, naquele dia, ele ouve. E eu tenho certeza que tanto eu quanto você temos tantas coisas para ser curadas. Enfermidades físicas da alma e do espírito, precisam todas elas de cura. Será que Deus não estaria falando com você, falando comigo? Vamos continuar? O versículo 5 e 6. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Quando Deus te curar, quando Deus curar a mim, quando Deus curar a humanidade, quando Deus curar o nosso país, nós vivemos um momento em que a humanidade está enferma e as enfermidades são das mais diversas. O Covid-19 só trouxe em evidência, mostrar o quanto a humanidade está enferma nas suas tratativas interpessoais. A humanidade está enferma física e mentalmente. A humanidade está enferma na alma, no espírito. Eu escrevi ontem que nós estamos acometidos de frieza, e a palavra diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Nós não conseguimos ter 5 minutos sequer de conversa, de diálogo, mesmo com pontos de vista divergentes, sem que venhamos a brigar, sem que venhamos a pelear uns com os outros. E então eu pergunto a você, é o que nós tiramos do versículo 5 e 6, qual o propósito da nossa cura? Aqui para Ezequias o propósito, olha qual era: subirás à casa do Senhor. Quando nós formos curados, o que é que nós vamos fazer? Será que nós vamos voltar para a casa de Deus, local o qual faz muito tempo talvez que nós não colocamos mais os nossos pés? Ou nós vamos nos esquecer de quem nos curou e vamos celebrar de outras maneiras, sem antes? E não há problema em celebrar, há problema em como celebrar. Sem antes voltar à casa de Deus e agradecer. Agradecer ao Senhor pela cura. Primeiro propósito, quando tudo isso passar, e não importa de qual enfermidade ou qual situação nós estamos falando aqui, importa é o que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer quando Deus nos curar, quando Deus curar a humanidade, quando Deus te der vitória, o que é que nós vamos fazer? Aqui o registro bíblico fala: ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Quanto tempo talvez faz que nós não vamos à casa do Senhor?
Quanto tempo talvez faça que você se esqueceu, simplesmente se esqueceu da casa de Deus? O lugar onde nós podemos parar um pouco, largar o celular, fazer a nossa reflexão, entronizar a nossa mente no trono da graça de Deus, nos conectarmos com Deus, com o próprio Cristo. Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que nós não nos quebrantamos na presença de Deus? Eu me preocupo quando Deus nos curar a humanidade, quando a vacina chegar, quando o remédio chegar, o que é que nós vamos fazer? Será que nós vamos, como eu preguei algumas semanas atrás, ao passar por esse radar, será que nós vamos acelerar de novo ao máximo? Será que nós vamos nos esquecer dessa grande lição que nós estamos tendo? Eu espero que nós possamos voltar à casa de Deus e encontrar ali os nossos irmãos. Nós sabemos que nós vamos ter perdas, eu não quero ser aqui leviano, mas que nós, no momento em que voltarmos para as nossas casas, para a casa de Deus, que nós venhamos a ter perdido o mínimo e ganhado o máximo, e ganho o máximo. O máximo. Esse momento que nós estamos vivendo, Deus quer nos ensinar em diversas áreas e aspectos e dimensões da nossa vida, tal como Ele queria ensinar a Ezequias aqui, pelo simples fato dele ter se tornado alguém orgulhoso. Orgulhoso. Deus quer quebrar o nosso orgulho nesse domingo de manhã e nos transportar para o seu reino de humildade. A Bíblia diz, Jesus, o próprio Cristo falando, eu sou manso, eu sou humilde, aprenda de mim. Aprenda de mim esses dois atributos. Eu sou manso e humilde de coração. Vamos seguir aqui. Nós temos que, como eu disse, voltar à casa de Deus para agradecer. E o outro ponto aqui, resolver todas as nossas pendências, porque ele fala no versículo 6, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. A segunda lição que eu tiro aqui dos versículos 5 e 6, quando ele fala do rei da Síria que vai livrar, o rei da Síria que são as nossas pendências, os nossos inimigos, as coisas que nos colocaram amarras, que estão nos segurando, e Deus está nos chamando nesse domingo pela manhã a sair. Eu gosto dessa expressão e ela não é minha. Sair do lugar que limita a nossa visão. Eu ouvi essa expressão de um ministro de louvor e eu sempre retenho as coisas maravilhosas que eu ouço e que me são proveitosas. Faça isso também. Saia do lugar que limita a sua visão. Resolva suas pendências. Não espere, não empurre com a barriga, porque como nós vimos aqui, a sentença para Ezequias chegou, e talvez ele tivesse uma série de pendências ainda para resolver e não havia mais tempo. Aí ele orou, ele se quebrantou e Deus acrescentou mais 15 anos. Não foram 15 dias, nem 15 meses ou 15 minutos. Deus acrescentou mais 15 anos para que aquele homem e o seu povo vivesse de maneira plena. Deus quer que você viva de maneira plena, você e a sua casa. A Bíblia diz, para que a vossa felicidade seja completa. Quando a cura chegar, agradeça a Deus, volte. A melhor maneira
Olha, eu vou dar um conselho aqui para aqueles que vão ver esse vídeo ainda. A melhor maneira de nós agradecermos a Deus assim que essa pandemia passar, assim que os nossos problemas forem resolvidos, assim que a cura chegar, assim que nós nos sentirmos bem, e talvez o dia seja hoje. A melhor maneira de nós celebrarmos é na presença de Deus. Eu vou repetir, a melhor maneira de nós celebrarmos é na presença de Deus. Vamos seguir? O versículo 7, disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera e ele recuperou a saúde. O remédio. Deus, ele entrega o remédio. Isaías 53, há um registro glorioso. Ele tomou sobre si as nossas dores. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele que é em Cristo, ele entregou o remédio. Ele próprio, a Bíblia registra aqui, eu diria que Deus deu a receita. Disse mais Isaías, o profeta Isaías, dizendo a Ezequias, dizendo ali, tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera e ele se recuperou, ele recuperou a saúde. Isaías 53 tem um registro de que ele nos curou. Cristo, o próprio Cristo se compadeceu de nós e nos curou. Amém? Vamos seguir aqui. O versículo 8 diz o seguinte, Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Meus queridos, sabe o que eu tiro desse versículo? Se no versículo 7 Deus já havia lhe dado o remédio, a cura, no versículo 8 eu vejo a eterna incredulidade do homem. A eterna incredulidade do homem. Deus já havia dado o remédio no versículo 7. No versículo 8 ele pergunta, qual vai ser o sinal que o Senhor me dará que me curará? Ou seja, a prova, o que vai comprovar que o Senhor vai me curar? Deus já entregou o remédio e disse, tome o remédio e você será curado. Mas aí vem o homem, como eu disse, na sua eterna incredulidade. Infelizmente, nós somos eternamente incrédulos, eternamente ingratos. Desculpe falar assim, mas a Bíblia registra isso. Deus acabou de curá-lo. Nós somos eternamente mal agradecidos. Nós somos eternamente insatisfeitos. Nós não vivemos felizes com aquilo que Deus nos deu. Viva bem com aquilo que Deus está te dando. Se Ele está te dando o remédio, tome, seja curado e viva plenamente. Seja feliz para a glória de Deus. Vamos continuar aqui, versículo 9 e 10, que diz o seguinte, respondeu Isaías, ser-te-á isto por sinal da parte de Deus, que ele cumprirá a palavra que disse, adiantar-se a sombra 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra avance, tal porém não sucede facilmente, retrocedendo 10 graus. Que nós tiramos daqui, Deus às vezes nos dá duas boas opções, guarde isso que eu estou falando. Deus às vezes nos dá duas excelentes opções e nós escolhemos por uma terceira ruim. A Bíblia registra que nós pedimos e pedimos mal, que nós não sabemos como orar e quando pedimos mal. Deus vem e nos dá duas excelentes
opções e nós escolhemos por uma terceira que é ruim. Será que eu e você já não fizemos isso na nossa vida? Só que esse homem aqui, ele era um homem que governava segundo a vontade de Deus, e ele escolheu bem. Ele escolheu bem. Ele preferiu seguir as escolhas que Deus havia proposto para ele. E é interessante que o que nós tiramos do versículo 9 e 10 é que Deus move até forças físicas por nós. Forças espirituais Ele move em nosso favor. Não se esqueça que antes de que a bênção de Deus se materialize, há uma luta no universo espiritual que nós não vemos. Mas aqui Deus, Ele retrocede, Ele muda o ângulo, Ele retrocede em 10 graus a sombra do relógio de Acás, para mostrar a Ezequias que, olha, além de eu te dar o remédio, eu vou te dar o sinal de que você será curado. O que você está esperando de Deus? Será que essa mensagem, essa palavra de hoje não é o sinal que você estava esperando para compreender, para receber, para aceitar que Deus está te curando? Vamos para o versículo 11, que diz o seguinte, ó: Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Era um relógio que trabalhava com a sombra, a luz gerando a sombra, e aquele curso da sombra informava quais eram os horários do dia. E Deus não fez avançar, Ele fez retroceder, para que fosse a garantia, o sinal de que Ele estava curando Ezequias. Ele já havia dado o remédio. Deus não precisava fazer mais nada, mas dada a incredulidade que nós vimos no versículo 8, Deus ainda deu 2 opções. Você quer que eu avance a sombra no relógio ou que eu retroceda 10 graus? E aí o homem mais uma vez põe à prova a Deus. Olha, avançar a sombra é fácil, porque já é o curso natural da sombra. Eu quero que o Senhor retroceda, e aí sim eu vou estar satisfeito de que o Senhor vai me curar. Veja como é o homem. Observe que a Bíblia, e eu escrevi essa semana, que a Bíblia, ela esclarece o comportamento humano. Todo o comportamento, 100% do comportamento humano é esclarecido biblicamente. Você sabia disso? Se você não sabia, leia as Escrituras, estude, se debruce, essa expressão é minha, essa é minha. Você deve se debruçar sobre as Escrituras, não dormir sobre elas, para nós quebrarmos um pouco aqui o gelo. Você deve estudar, você deve fazer imersão sobre esse livro. Muitos têm dito aí, a ciência explica. E eu quero afirmar que a ciência bíblica explica todas as outras ciências, e todas as outras ciências dependem desse livro. Porque sempre vai faltar um elemento, e esse elemento é Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Por isso que eu disse um elemento, a Trindade. As Sagradas Escrituras explicam todas as outras ciências, e todas as outras ciências dependem da ciência bíblica, dependem das Escrituras. Olha como Deus fala conosco. E aí Deus faz retroceder 10 graus a sombra e prova. Apesar de Deus não precisar provar nada ao homem, Ele vai e garante ao homem: olha, é esse sinal aí que eu estou dando por garantia de que eu vou te curar. Eu faço essa pergunta a você nessa manhã. O que mais Deus precisa falar com você para que você acredite que Ele já te deu o remédio? Tem pessoas que foram curadas há 1 ano atrás, 5 anos atrás,
10 anos atrás, 20 anos atrás, e não receberam a cura ainda. Parece algo louco dizer isso. Deus já entregou o remédio, Deus já curou, mas a pessoa insiste em continuar doente. A humanidade, Deus quer curar a humanidade. Talvez Deus já tenha curado a humanidade. Aliás, talvez não, desculpe, faço aqui uma correção. Deus já curou a humanidade quando entregou o seu Filho unigênito. Ele entregou a Cristo para curar a humanidade. E a humanidade segue não querendo ser curada. 100% curada. Cristo veio para nos curar em 100% das nossas enfermidades, seja do físico, seja da alma, seja do espírito. Será que Deus falou comigo e com você nessa manhã? Como eu disse, do versículo 11 nós tiramos aqui que Deus move forças em nosso favor. Se você ama a Deus, como esse homem aqui, apesar de em um determinado momento da vida dele ter se tornado alguém orgulhoso, se você ama a Deus, eu não sei que área, parece até um jargão isso, e eu nem gosto tanto de usar essa sentença, mas eu não sei verdadeiramente que área que você precisa receber cura, mas Deus sabe, Ele é onisciente. Ou seja, ele tem toda a ciência, ele sabe, ele é onipresente. Ele está aqui comigo e está aí com você. E ele é onipotente. Tudo emana dele, toda a força, todo o poder emana de Deus. De Deus, não se engane. Eu concluo minha mensagem dizendo aqui, título da mensagem de hoje: sem Deus nada somos. Todos os nossos dias estão em suas mãos. Ele dá a vida, Ele cura e Ele recolhe segundo a sua vontade. E o que importa é a sua vontade. E eu te digo o seguinte, mesmo na dor da morte, o recolher de Deus é desta forma e tem esse registro. Vamos ler o mesmo texto, 2 Reis, capítulo 20, os versículos 20 e 21. Olha o registro. Após Ezequias ter passado por tudo aquilo e ainda ganhou de presente mais 15 anos da parte de Deus, olha o registro. Quanto aos mais atos de Ezequias, o rei Ezequias, rei de Judá, e todo o seu poder, e como ele fez o açude, que eu relatei aqui para vocês, o aqueduto, e trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Olha como ele termina. Descansou Ezequias com seus pais e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Ele descansou. Quantos anos mais Deus vai nos acrescentar? Eu não sei. Se forem 1 ou se forem 10, se forem 100 anos, que nós vivamos na presença de Deus, que nós vivamos bem e que, sobretudo, nós venhamos a reconhecer Cristo e a sua palavra em nosso coração. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Pai, nós te agradecemos por essa mensagem, te agradecemos pela cura, por acrescentar dias em nossas vidas, por nos permitir agradecer ao Senhor e por nos permitir celebrar na Tua presença pela cura. Meu Deus, muito obrigado por essa palavra, que ela traga paz, refrigério, renovo na vida desse querido ouvinte. Meu Deus, que seja um domingo maravilhoso, Pai. O céu está azul e o sol está brilhando, Senhor. Muito obrigado, Papai. Obrigado pelo Teu cuidado e por falar conosco. E eu te peço ainda, Deus, que se há alguém que vai assistir ou que está assistindo essa live, que está com o coração apertado, meu Deus, faz como fez com Ezequias. Cura, Senhor. Cura para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero também orar por aqueles, ó Deus, que ainda não fizeram decisão por Cristo. Porque, Senhor,
quando a sentença vem, Pai, como é que nós vamos estar? Então, ó Deus, se há alguém que ainda não fez decisão por Cristo, que essa pessoa possa fazê-lo nesse momento, dizendo: Pai, eu me arrependo dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, um excelente domingo a vocês. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao vosso coração. E se falou, compartilhe, envie a mensagem de Cristo para outras pessoas. Você estará sendo canal de bênção. É maravilhoso quando em nossas igrejas nós temos diversos bons pregadores, e aí o bom não quer dizer ser eloquente, mas estar na presença de Deus. Nós temos que orar por aqueles que pregam a palavra de Deus, aqueles que divulgam a palavra de Deus. Seja um multiplicador. Tá vendo a minha camisa aqui, ó? Multiplicar, multiplique. A nossa razão de viver tem que ser multiplicar, para que a palavra de Deus chegue nos mais longínquos lugares. Amém? Um excelente domingo a você e sua família. Eu espero encontrá-los no próximo domingo para mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Tchau!